Ora bem, então, boa noite a todos, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, estimado público e a comunicação social, boa noite mais uma vez. Vamos dar início à nossa sessão ordinária do dia 18 de 12 de 2020. Eu perguntava se alguém tem algum comentário ao correio, a fazer ao correio, de acordo com ponto 1. Ora bem, então sendo assim, passamos ao ponto 2, com a apreciação e votação da ata da quarta sessão ordinária do dia 25 de setembro de 2020. Alguém quer fazer algum comentário? Ora, se não, senhora, punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Não há abstenções, não é? Ok. Uma abstenção, portanto. No ponto 3, apreciação e votação da ata da primeira sessão extraordinária realizada em 13 de outubro. Pois foi. Assinado. Então, a da ata de 25 de setembro é aprovada por unanimidade. Esta, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Aliás, é aprovada por maioria com uma abstenção da doutora Isabel. Ponto 4. Assuntos gerais de interesse autárquico. Ora, o Sérgio Morgado, a doutora Fernanda, o Carlos Salgado e... Então, doutora, faz favor. Esta é a Sandra. Não é isso. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimos membros da mesa, excelentíssimo Sr. Presidente de Câmara, senhores vereadores, senhores membros da Assembleia, estimados conterrâneos. Eu gostaria aqui de ter duas informações ou esclarecimentos sobre dois assuntos que foram discutidos em reunião de Câmara. O primeiro tem que ver com a criação de um gabinete de apoio à vítima de violência doméstica, que, segundo percebi, estará a ser criado, não é, em conjunto com a CIMT, em vários municípios. Gostaria de saber se está a ser criado ou já foi criado em Ferreira do Zezer esse gabinete e se ele vai ter ou tem alguma influência no mapa de pessoal que está programado para 2021. E um segundo esclarecimento, num assunto que também já falámos aqui, que penso nos preocupa a todos, que tem a ver com os recursos humanos da GNR. Sei que a Câmara tinha aprovado enviar uma comunicação ao Sr. Ministro da Administração Interna e gostaria de saber se houve algum desenvolvimento dessa situação. Obrigada. Ora bem, agora, já foi a dona Fernanda, não? Paulo, faz favor. Boa noite, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia, ilustres colegas, público e comunicação social. Boa noite a todos. Queria questionar o Sr. Presidente. No passado dia 4 de dezembro, foi-me solicitada a presença na Câmara Municipal para ter uma reunião com o Sr. Engenheiro Paulo Neves para falar acerca do assunto do saneamento básico, que iria ser um projeto novo, que iria se decorrer na freguesia de Águas Belas. Quero desde já deixar o meu forte agradecimento. Acho que é um primeiro passo para se fazer uma obra muito grande na minha freguesia e no concelho. Há muito que aguardo por saneamento básico na minha freguesia e com certeza que os outros também devem de aguardar isso. Mas, no entanto, achei estranho só há 15 dias ser conhecedor deste projeto. Sei que não é um projeto que está a envolver a Câmara Municipal,
Já fui conhecedor do projeto, logo o engenheiro Paulo Neves facultou-me esse projeto. Reuniu-se aqui no passado sábado as pessoas onde irão passar as condutas do saneamento e já fui questionado por alguns aguabelenses que já me questionaram porque é que só irá passar uns sítios e não passa nos outros. E eu queria perguntar ao Sr. Presidente se é conhecedor que se este projeto vai ser alargado ou se será para já só aquele projeto que está em esboço. Porquê? Porque neste momento está a causar alguma indignação a alguns conterrâneos que dizem, uns são filhos, outros são enteados, e eu queria tranquilizá-los, porque isto é assim, a gente tem que começar por um lado, e eu compreendo, tem que se começar por um lado, mas queria tranquilizar também os outros meus fregueses que me estão a acusar que eu sabia do projeto e eu só sou conhecido do projeto há 15 dias. E queria tranquilizá-los, saber se já existe alguma novidade para um segundo processo, para a gente também poder tranquilizar os outros fregueses que têm, porque neste momento está quase alguma indignação e algum burburinho, e acho que não é bom para ninguém. Mas desde já o meu obrigado, porque é um projeto que há muito anseio por ele e pronto, é um princípio, mas gostaria de saber se saberá mais alguma coisa, o que é que se irá desenvolver para o futuro, para eu poder tranquilizar essas mentes. É só. E agora, quem era a seguir? Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Deputados, estimado público, estimada comunicação social. A minha questão aqui que eu queria falar é sobre algo que verifiquei por parte da Câmara que já está identificado, que é a questão do sobreiro em Pai Mendes, em frente ao Café ao Sobreiro, em que é um sobreiro que está mesmo praticamente em cima da estrada e que a Câmara em si já pôs uns pinos para delimitar e para cortar uma parte da estrada. Tendo em conta que aquilo será, diremos, uma das estradas quase principais para aceder a Dornes. Pronto. Está melhor? Ok. Pronto. Ok. A questão, portanto, que eu estava a colocar, ok, perfeito, é relativamente à questão na freguesia de Pai Mendes, em frente ao Café ao Sobreiro, existe um sobreiro que está mesmo praticamente em cima da estrada e que vi que, pela parte da Câmara, que já houve ali a identificação, tanto que foi colocado alguns pinos que limitam uma parte da estrada em si. O que eu queria questionar é, portanto, qual é o limite temporal, ou se existe qual é a indicação, porque aquilo acaba por ser um sobreiro que está ali praticamente em cima de um café, restaurante, que engloba muitas pessoas, em cima de uma estrada, para além de limitar uma das principais entradas para Dornes, que é um dos nossos ex-libris, põe em causa também pessoas e bens, tendo em conta que se por algum motivo o sobreiro cair ou se arrancar, poderá acontecer alguma tragédia, quase como no Funchal aconteceu há alguns anos. Não digo que o sobreiro esteja podre, aparentemente não o parece, mas também não sou especialista nesse sentido. Outra questão, e que eu sei que é importante, mas que gostaria aqui de alertar, e não sei se poderá ser a Câmara só a dar aqui este apoio, mas se calhar também poderá dar algum, que é, junto a algumas estradas municipais, e quando os nossos empresários madeireiros cortam lenha e assim, e depois por sua vez fazem a estilha muitas das vezes é feita nas bermas das estradas, em que uma das partes vai quase para cima da estrada, a estilha não é retirada com a rapidez, muitas vezes diria desejável, pelo menos para os transeuntes da estrada, e acontece que depois, quando acontece chuvas ou assim, como aconteceu nestes dias agora últimos, a estilha em si, com a força da água, acaba por ser arrastada para o alcatrão e pôr também em causa a circulação das pessoas. Queria só questionar aqui, portanto, qual é a ideia em termos da Câmara, se poderá ter aqui algum tipo de intervenção ou assim neste sentido. É só. Obrigado. Obrigado. Dona Fernanda, faz favor.
Ora, boa noite a todos. Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Deputados, colegas de bancada, público e comunicação social. Eu gostaria de falar um pouco sobre aquilo que, de facto, incomoda todos hoje em dia. Estamos, este ano, com todo este espírito de contingência provocado pela Covid-19, a Câmara Municipal não pensou um pouco em dinamizar a economia, não pensou em, digamos que, ter uma palavra de alento para com os ferreirenses. Eu não sei se não se lembrou disso ou se não se dispôs a fazê-lo, mas de facto todos nós precisamos de um pouco de alento e a Câmara também está lá para isso. Penso que uma comunicação nos devidos sítios e não no Facebook seria de facto muito agradável para todos nós, nem que seja só uma palavra de alento. Muito obrigado. Ora bem, então é o Sr. Salgado, faz favor. Boa noite. Eu quero trazer aqui dois problemas sobre o mesmo assunto que já foram referenciados aqui nas últimas assembleias. Primeiro é perguntar ao Sr. Presidente da Câmara, que falou comigo que sobre as obras do cemitério de Ferreira, que tinha dinheiro, mas não havia técnicos. Isto já lá vai um ano e eu, pela papelada que me chegou, não vejo qualquer solução para o problema. Outro é o problema dos funerais, nomeadamente em Ferreira do Zézer, que vi na comunicação social que uma senhora residente no Porto de Mar, residia no Porto de Mar, mas parece que não estava recenseada em Ferreira do Zézer e teve que ser transferida, teve que ser sepultada no cemitério de Águas Belas. Eu queria uma resposta sobre isso e depois, consoante a resposta, depois farei qualquer outro comentário. Muito obrigado. Ora bem, parece-me que não há mais ninguém. Presidente, faz favor. Ora, boa noite a todos. Sou Presidente da Assembleia, cara mesa, caros eleitos, comunicação social, público. Começando a responder à doutora Elizabeth, a criação do Gabinete de Apoio à Vítima, o Espaço M de Maria, é um processo que está em criação, tem sido acompanhado mais perto pelo Dr. Hélio. A única intervenção que tive nisto foi, para mim, de forma errada, quem devia ter assinado o protocolo era ele, não eu, porque ele é que tratou de tudo, mas fui eu que assinei o protocolo que a Sra. Secretária de Estado, porque fizeram questão de ser os Presidentes da Câmara, e eu acho que devia ter sido quem teve o trabalho, mas pronto. Portanto, está em criação, não está ainda em funcionamento, estamos a trabalhar nisso. Também os nossos passos para cumprir aquilo que nos é pedido, porque tem um conjunto muito vasto de exigências, desde ter portas de saída de emergência, ter espaços para ter as crianças, para haver ali algum espaço para estarem, se as pessoas estiverem em conflito, estarem separados uns dos outros. Pronto, se ali um conjunto de coisas que só nos vai ser possível criar essas condições todas quando a Junta de Freguesia sair do espaço onde está neste momento em fase de transição, e nós iremos depois reformular os nossos serviços e aquele espaço onde está agora a contabilidade, em princípio, será o espaço por onde irá ou para onde está a tesouraria. Portanto, estamos entre os dois espaços a ver qual deles melhor coaduna com as exigências que tem. Não quer dizer que, em caso de haver necessidade, não haja outro espaço e não se vá trabalhando para se conseguir resolver os problemas. Até hoje sempre se foi trabalhando mesmo sem o espaço existir formalmente, portanto, temos estado sempre atentos a esta temática da violência, particularmente, temos de ser sinceros, mais contra as mulheres que contra os homens, embora seja transversal, mas os homens são uma pequena minoria, muitas vezes, quando mais seja pela vergonha. Portanto, se calhar até há mais que o que nós pensamos, mas se as senhoras têm vergonha de, às vezes, assumirem que são maltratadas, os homens, como todos facilmente percebemos, ainda terão muito mais vergonha. Só em situações limite é que eles assumem que têm problemas.
Em relação ao pessoal, para já não está previsto aumentar o quadro, vamos fazer com a prata da casa lá mais para a frente. Se for necessário, teremos que contratar. Eu, pessoalmente, não sou muito fã destas soluções, porque inicialmente há sempre um procedimento para a gente contratar, mas eu lembro-me da psicóloga da CPCJ, que eles pagavam uma parte. Lembro também do engenheiro do gabinete florestal, que eles pagavam uma parte. E depois, mais tarde, quando damos por ela, temos nós tudo em cima das nossas costas. E isto vai ser a mesma coisa. Haverá, se calhar, um financiamento para um técnico, para isto, para aquilo, e passado um tempo esquecem-se. E é mais um serviço que se criou, tudo bem, mas vamos tendo o quadro da Câmara cada vez com mais pessoas. E o dinheiro, e como falámos de dinheiro daqui a bocado, vocês percebem que o dinheiro desaparece de forma muito fácil. Em relação à GNR, de facto, fizemos esse ofício, chegou a resposta na semana passada, se não falha a memória, em que, e está para a reunião de Câmara para o conhecimento do Executivo na próxima reunião, é dito, se não falha a memória, que vão entrar mais 2 militares e que iremos ficar com um total de 19 elementos no posto. Quando o total são 21. E já me disseram que ele já teve 21. Nós nunca vemos lá 21. Porquê? Em 21, em estatística, pelo menos 2 e tal estão de férias. Certo? Depois há mais 1 ou 2 que está doente. Depois há mais, como aquilo é por turnos, estão em casa. Prontos. Portanto, sendo 21, se calhar se tiverem lá 12 ou 13, já é muito bom. Portanto, está sempre a estar que nunca temos a totalidade das pessoas, mas já me disseram que já tivemos, e depois explicaram porquê que eu fiz esta questão. Então, mas eu nunca lá vi 21 pessoas, como é que isso é verdade? Depois eles disseram, pois, 2 e tal estão de férias, mais um doente, mais não sei o quê, mais uma senhora que está de baixa grávida e não sei o quê. Pronto. E rapidamente é que eu venho por aí abaixo. Mas, portanto, me disseram que dos 21 vamos ficar com 19. Portanto, esperemos que assim seja, porque eu tenho tido conhecimento que estamos a trabalhar a vapores, como se costuma dizer. Muitas vezes não há ninguém. Houve outro dia, estava uma pessoa a atender o telefone, um GNR. Portanto, pois para mim não é estranho. Eu já andei a substituir GNRs, entre aspas, em fogos, porque não havia GNR para vir cortar o trânsito. Eu ainda ia levando na cara, porque mandei um senhor parar, ele era muito mal. O que é que estava? Que autoridade tinha eu para mandar parar? Eu disse, olha, faça favor, passe. Ele passava um bocadinho, vinha de marcha atrás. Eu perguntei, já, e vem outra vez? Depois tive que ser desagradável com ele, não é? Eu estava a mandar parar era para bem dele, não era para estar a chatear, não é? Mas pronto, é o que temos. Mas pontualmente acontece, e também sei que está a haver muita dificuldade em recrutar quer GNRs, quer PSPs. Parece que pela primeira vez estão a ficar lugares, abre e não concorre o pessoal suficiente para as vagas. Será o que está a acontecer à GNR e à polícia, o mau tratamento que eles têm estado a ter, levam a isso? Eu acredito que sim. Portanto, as nossas polícias são muito mal tratadas, digo eu, não há respeito e ninguém está para ser sujeito a ir para a polícia para ser enquadrado e depois ainda por cima tem chatices. E depois tem-os a dar um tiro em alguém ou se baterem em alguém. Portanto, hoje em dia é tudo racismo, é tudo xenofobia, é tudo... E hoje em dia, com isto, facilmente se transforma uma situação em que basta só filmar a parte certa. Vocês já todos nós vimos aquela fotografia do príncipe da Inglaterra, certo? Que ele fez assim. 3 dedos. Não foi o que vocês pensaram. Certo? Eu pus 3 dedos. Mas houve pessoas que viram outra coisa. Portanto, com isto, facilmente transformamos uma coisa numa coisa completamente diferente. Portanto, é fácil cortar, editar imagens, mostra-se só o que se quer. E temos de ser sinceros. As nossas polícias, como a generalidade dos portugueses, é muito mal paga. Portanto, acredito que futuramente será cada vez mais difícil atrair pessoas para esta nobre missão de ser polícia. Mas eu não percebo nada disto. Temos um ministro da Administração Interna que parece dominar a coisa, portanto, vamos deixar nas mãos dele. Para o Sr. Presidente da Junta de Águas Belas, Sérgio Morgado, o saneamento, efetivamente, foi convidado dia 4 para estar presente numa reunião no sábado, sei que não pôde estar presente, também, infelizmente, lamento não tenha ter feito representar por alguém da Junta para pelo menos se inteirar do que é que se estava cá a falar. Quanto ao projeto, acredito que esteja muito triste por não chegar a toda a freguesia, mas o Edmundo fez uma cara muito pior. O Sr. Manel, Nossa Senhora do Pranto, também está com uma cara complicada. O Sr. Manel do Beco, idem, aspas, aspas. Portanto,
no caso de Águas Belas, eu percebo que queria a freguesia toda, mas as outras têm 0. Portanto, nesta fase, tem Águas Belas e tem Ferreira. E porquê? E porquê esta rede? Nós temos a ETAR, ali embaixo, não é? Tem capacidade para encaixar ainda mais uns milhares de pessoas. Foi feita na altura já para 3.000 e tal habitantes, portanto, não tem ainda a capacidade esgotada. E estes projetos que foram agora lançados eram projetos que já eram da Câmara Municipal há uns bons anos. Houve agora a possibilidade de serem candidatados, porque eu sempre vos disse que a Câmara Municipal não conseguia ir a saneamento, e não dizia porque não estávamos a fazer saneamento, podíamos fazer, mas não era financiado, portanto, pelo quadro comunitário. Agora, com as águas do centro, e foi um dos motivos que nos levou a entrar nas águas do centro, foi conseguir fazer o saneamento, porque sem isso, e as regras do governo, e quanto a mim claras, e bem, apontam para a agregação, e só havendo agregação é que conseguimos fazer o saneamento. Portanto, estes projetos já existiam. Lembro que entramos nas águas do centro dia 1 de junho. Eu disse o quê? Águas do centro, desculpem lá. Na TEG Ambiente, entramos dia 1 de junho e estamos a meados de dezembro e estamos com obra, alguma já a ser feita e outra para arrancar. Portanto, isso só foi possível porque nós já tínhamos projetos e temos muitos mais para avançar. Só que falta aquela coisa, que é o dinheiro. Portanto, os 6 municípios que entramos na TEG Ambiente, conseguimos cerca de 15 milhões para, nesta fase. Todos nós sabemos qual é que é a nossa percentagem do capital social da TEG Ambiente e, quer queiramos, quer não, o financiamento e a distribuição do dinheiro é feito em função do nosso peso. Nós não podemos ter 10% do capital social, 8% da população e querer ter 60% do investimento. Portanto, todos nós temos que perceber isso. Portanto, vamos ter muito mais investimento no saneamento, iremos ter algum investimento também nas águas, já está a ser feito, em Chãos, em Ferreira do Zeza, portanto, na eficiência hídrica, portanto, combatar aquelas nossas rupturas que tínhamos, com a tortia direito, que estávamos sempre com falta de água pelas rupturas, principalmente nos Chãos, porque elas não aparecem, infiltram-se. Portanto, vai haver mais alguns milhões para Ferreira do Zeza. Agora, vai demorar algum tempo. Agora, o projeto em Águas Belas, se não falhar a memória, apanha 527 casas. São 19 km de condutas. 527 casas, exatamente, 19 condutos, e são 2,5 milhões de euros que estamos agora a investir. É claro que nós gostávamos de chegar a mais casas, mas não é possível. O projeto é este, portanto, é claro que as outras não vão ficar esquecidas. Eu sei que há zonas em Águas Belas, tal como em Ferreira, que com relativamente pouco investimento, que depois vai ser possível esticar. Mas nesta fase também não podíamos esticar mais porque não tínhamos dinheiro. Portanto, estamos a gastar a nossa fatia que tínhamos direito nesta fase. Portanto, eu sei que há ali situações que às vezes não se percebe, está ali a 20 metros do saneamento, porque é que a casa não é feita, mas tem que ser assim. Porque quando começamos a abrir exceções e a fazer mais este, mais aquilo, quando chegamos ao fim temos que fazer tudo, percebe-se, não é? E a ideia agora é fazer o menos possível e atingir o maior número possível de casas. Portanto, ser objetivo. Portanto, há aqui 10 casas, vamos fazer estas 10, ali uma sozinha, se calhar não se dá a passarmos, faz. E de lá de propósito. Porque também, não vos escondo, isto tem que ser feito com algum retorno. Se vamos gastar 50 mil euros e em saneamento gastar 50 mil euros não é muito difícil, ir buscar uma casa ou duas, quando é que vai ter retorno? Nunca. É claro que o saneamento também é uma coisa fundamental, não podemos pensar só no retorno financeiro, mas é a própria comunidade europeia que nos obriga a apresentar estudos qual é que vai ser o retorno. E tem que haver uma taxa mínima de cobertura. E se não houver pelo número de pessoas, tem que haver pelo tarifário. Portanto, tem que haver uma percentagem de retorno. Portanto, as coisas às vezes parecem todas muito simples, mas quem cá deste lado é que sabe as chatices que isto está. Porque hoje em dia, para fazer projetos que não têm um mínimo de retorno financeiro, esqueçam, não tem apoio comunitário. E depois nós até podemos mentir e fazer contas mal, mas depois, mais tarde, nós temos que reportar os dados para o ERSAR e eles são muito bons a fazer contas. E não é o primeiro nem o segundo conselho para esse país, pois são. Têm que devolver fundos e são multados. Portanto, convém sermos rigorosos naquilo que fazemos. Claro, como eu costumo dizer, isto não é nariz de santo, não é tudo ao cêntimo, mas pronto, um intervalo de 5% ou 10%, toda a gente entende que possa acontecer um desvio.
Agora, quando começamos a falar de 50%, 40%, começa a fazer complicado. Mas, claro, que saneamento, sim. Vamos lá chegar. Quem vier a seguir irá, com certeza, tentar chegar a todo o Conselho. Queremos chegar a todo o Conselho agora. Vamos ter que ter noção que um Conselho como o nosso não vai ser fácil para já. E, se calhar, nunca. Temos de ser claros. Eu já disse isto mais uma vez aqui. Ter saneamento em todo lado. Porque estamos a falar, fazer saneamento no nosso Conselho. E vejam, aqui um bocadinho à volta da vila, estamos a falar aqui numa crua, muito pertinho da vila, são 2,5 milhões. Agora imaginem quando a gente começar a ir para os chãos, para Beco, para a Nossa Senhora do Pranto, por aí fora, para as que faltam. Portanto, eu diria assim, contas simplistas, que 50, 60 milhões de euros não chegam. Portanto, tem que ser arranjadas soluções, e para mim ter saneamento não é só ter os tubinhos enterrados e o esgoto ir para lá. Para mim, mais que isso, é ter uma solução que pegue no efluente e o trate. Se a fossa for estanque, se lá for alguém buscar e for tratado, qual é o problema para o ambiente? Nenhum. E é esse caminho que, com certeza, no futuro irá ser feito. Se calhar juntar 10 casitas, 20, umas ao pé das outras, pôr uma rede e então uma fossa comum para todos, se calhar é um pouco esse o caminho, mas porque eu não estou a ver, alguma vez, haver disponibilidade financeira para gastar 50, 60 milhões num concelho como o nosso, com população a diminuir, com consumos baixíssimos de água, porque depois não nos podemos esquecer que o retorno do saneamento vem na água. Nós pagamos o saneamento em função dos metros cúbicos de água que gastamos. Temos um consumo médio no concelho de 7 metros cúbicos. Estão a ver. Portanto, não é fácil depois ter o retorno de milhões e milhões e milhões de euros de investimento. Mas, Sérgio, o que peço é que diga às pessoas, para já não conseguimos fazer tudo, não estão esquecidos, não é má vontade, sobretudo percebam que não é má vontade, havemos lá chegar. Portanto, temos mais projetos no futuro logo possível. Agora, teremos que ir tentando equilibrar as coisas. Portanto, chãos tem uma hectare, se calhar há 15 anos feita, nunca entrou lá 1 decilitro de efluente. Porque, na altura, as águas do centro, teimosos, insistiram em fazer a hectare lá, e se calhar, digam a verdade, se calhar era dos sítios onde fazia sentido, também já havia saneamento, porque o esgoto facilmente que se infiltra ali desaparece porque aquilo, vai tudo por aí abaixo. Mas na altura, nós sempre, não há capacidade de investir aí, para já. Foram lá investir e depois andámos anos à espera de uma hectare, lá embaixo na zona da Barraida, Barradinha, Cardal. Tínhamos a rede feita nós, Câmara, e estávamos à espera de hectare e nunca mais vinha. Foi super difícil. Portanto, às vezes, quando se trabalha com isto setorizado em alta e baixa, em que na baixa está uma entidade, que neste caso era a Câmara, no outro está outra entidade, que era as águas do centro, portanto, às vezes não é fácil chegar lá, mas pronto, conseguiu-se fazer. Agora falta, efetivamente, arranjar dinheiro para fazer saneamento nos chãos, porque hectare já temos, não sei em que condições ela está, que já não passa lá ao pé. A última vez que lá passaste, tinham lá posto uns painéis solares e tal, e pareceu-me bem cuidada, mas já não passo lá há uns tempos, sinceramente, mas não está a ficar melhor. Ora bem, para o Sr. Paulo Rodrigues, soberano pagamentos, como disse, está sinalizado, foi a Câmara que lá foi sinalizar, portanto, os cones não caíram lá, obra divina. O proprietário está notificado para proceder à poda, porque reconhecemos que está muito desequilibrado, portanto, parece estar saudável, mas num dia de vento, a empurrar para o sítio certo, com ele já a pender para o lado do café, não sabemos, não pode haver uma desgraça. Portanto, mas carece de uma autorização do ICNF, parece também, eu não percebo nada de árvores, mas parece também não pode ser podado em qualquer altura do ano, aquilo que tenho ideia, tem que ser podado em determinada altura, portanto, estamos à espera, está sinalizado, esperemos que não aconteça ali nada. Madeireiros, os nossos madeireiros, os nossos e os outros, os madeireiros todos, fazem muita falta, dão muito emprego, mas são os malandrecos, não é novidade, que dão cabo de tudo o que a gente faz. Portanto, e quando nós limpamos no verão, parece que é mesmo a seguir, parece que é de propósito. Nós arranjamos no verão, eles de inverno estouram com tudo. Nós temos zonas que passamos no verão, que hoje em dia não se passa lá, nem que aqueles maximbumos, como é que chama aquilo que eles têm que passar por todo lado, acho que até isso tem dificuldade lá em passar. Aquilo fica sobre rodas de 75 centímetros, meio metro, um metro, sei lá. Fica impraticável. Já esta semana notificámos alguns, para procederem a limpezas, depois ficam madeiras dentro da valeta, fica tudo empilhado, alquedutos partidos, portanto, vamos tentando levá-los a bom porto. E uma das coisas que alguns me dizem que mais me custa, e que me virem mesmo do avesso, é dizerem que pagam impostos.
Eu também pago impostos. Todos nós pagamos. E não andamos impropriamente a partir tudo. Epá, a empresa precisa trabalhar, não pode tirar a madeira para o ar, tudo bem. Epá, tem a obrigação de, primeiro, prevenir. Há situações que se vê que eles tivessem tido um cuidadozinho, evitavam de partir. Depois, se aconteceu uma desgraça, pá, como não seja, olha, notificar, olha, estraguei isto. Ou tentar repor. Portanto, às vezes não há esse cuidado. Compete-nos a nós também ir fiscalizando. Mas depois é muito complicado, porque um é de cá, outro é dali. Temos que andar à procura depois do proprietário. E no último recurso, imputamos, já aconteceu, a despesa ao proprietário do terreno. Porque esse existe. Há uma caderneta que diz que aquele prédio é de fulano tal. Portanto, porque não podemos ser nós todos sempre a pagar. Os madeireiros pagam impostos, sim senhora. Fazem muita falta, sim senhora. Mas temos de ser todos responsáveis, porque senão eu também pago bastantes impostos, começava a andar a partir e tudo, não é? Portanto, alguns já esta semana foram notificados porque, por vezes, invadem a estrada e que podem causar até acidentes. A Dona Fernanda Moura, é assim, eu tenho lido várias vezes a lei, nunca vi nenhum artigo que dissesse que era competência do Presidente da Câmara a dar a motivar as pessoas. Mas percebi o que quis dizer. É claro que eu, quando vou falando com as pessoas, vou-as motivando. Eu sei que eu vou fazer algumas comunicações no meu Facebook, custa algumas pessoas. Tenho pena. Comunique-nos deles também. Há menos pessoas a ver, azar. Portanto, podem continuar a falar no meu Facebook e no Facebook e eu vou continuar a fazer o que tenho feito. Quem não gosta, tem uma solução muito boa. Se for meu amigo, vai lá, deixa de ser. Se não for, não espreite, que também não fica mal não espreitar. Para o amigo Carlos Salgado, obras do cemitério, para o ano que vem, têm que ser feitas, senão sairei com uma nódoa, digamos assim, sobre mim, que eu assumo, porque sempre disse que queria fazer obras e quero, já dei instruções para isso. No orçamento, olhando, não está lá nada a dizer obras de cemitério, claro, mas existem obras de caráter geral, que onde elas se enquadrarão, ou quanto muito, se até lá tivermos um orçamento já estimado, quando for feita a revisão do orçamento, incluir uma rubrica mesmo a chamar cemitério, ainda vamos estudar isso, mas vamos para fazer. Quanto aos funerais, temos um regulamento aprovado por Luís Ribeiro Pereira, Manuel da Silva António, Jacinto Lopes, Carlos Ferreira Salgado, Carlos Martins, que diz que é enterrado no cemitério os residentes, ou aliás, recenseados na freguesia, se não me falha a memória. Portanto, fomos nós os 5 que o aprovamos. O Carlos Salgado, acho que não estou enganado. Mas mesmo não esteja. Há um regulamento municipal que diz como é que é. Portanto, eu limitei-me a cumprir o regulamento. Disseram que a senhora já cá morava há 3 anos. Ótimo. Tiveram 3 anos para recensear a senhora. Parece que tiveram tempo para inscrever no centro de saúde, nas finanças, tudo. Esqueceram-se de uma das coisas importantes. É que para recebermos algum dinheiro que cada um de nós recebe via Câmara, não se inscreveu. A quando foi no final da vida, neste caso, a quando foi na morte, Ferreira de Zeza já servia para a senhora ser enterrada. Agora, também é notório e reconhecido que nós temos algumas limitações de cemitério. Ainda aqui chamaram a atenção que o cemitério está a ficar curto. Agora, temos que nos decidir. Ou está a ficar curto ou não está. Portanto, face a algumas dificuldades que estamos tendo, se a senhora tivesse cá recenseada tudo de acordo, certinho, não tinha nada a dizer, nem podia dizer nada. Não estando, fui eu mesmo, não foi mais ninguém, que fiz o despacho a dizer que não autorizava que a senhora fosse cá sepultada. De acordo com o regulamento. Portanto, não foi só a minha vontade, é um regulamento que diz claramente isso e que eu limitei a cumprir. Vá lá. Sim. O Sr. Presidente sabe que muitas pessoas que não vivem cá, ou que não viveram cá, vivem em Lisboa, noutras cidades, têm vindo ultimamente para cá. E não mudam a residência. Sabe porquê? Certamente saberá porquê. A maior parte delas não muda a residência por causa da assistência médica.
é que se elas mudam a residência, automaticamente ficam sem médico nos sítios onde residiram. Eu conheço muitos que residem cá e dizem, então, mas não te vens cá recensear? Porque se eu me vou recensear lá, perco a assistência médica das cidades onde estiveram. Mas o regulamento não diz o recenseamento, Presidente. Diz a residência. Diga? O que é que prova a residência de uma pessoa? Não. De acordo com a Eu Constituição. estou cá recenseado e não resido cá. Sabe? Está bem, mas o que prova a residência pronto. é o recenseamento. Ponto final. Não, senhora. Não? Eu não resido cá por diversas razões. Mas estou cá recenseado. Era uma lei que, na altura, facultava isso. Eu, neste momento, há 50 e tal anos, estou em Ferreira do Zeza, por problemas de vida familiar, tenho que estar em Santarém e não resido cá. Há dias estava para fazer o meu testamento de vida e pôs-me este problema. Onde é que eu vou ser enterrado? E enquanto, se calhar, o próximo Presidente da Câmara e a Assembleia têm que alterar tudo isto. E é fácil alterar. As pessoas têm direito a ser sepultadas onde quiserem. Ora, nós temos, felizmente, condições para fazer isso. É fazer um novo cemitério. Resolve-se o problema. Ou acha mal, ou tem alguma coisa a dizer que as pessoas que são naturais de Ferreira do Zeza, ou não, fizeram uma vida de 40, 50 anos em Lisboa para ganhar o seu e que venham residir e que, por força da má administração de saúde, porque não temos as condições cá em Ferreira do Zeza, infelizmente, e noutros sítios, como têm as cidades, lá tem médicos, aqui não temos médicos, e elas são obrigadas só por causa de quererem ser sepultadas um dia em Ferreira do Zeza, mudar a sua residência. Como facilmente se resolve este problema? Aliás, o seu padre da freguesia, aqui há dias, numa missa, disse que se resolvia bem o problema. Aliás, o senhor falou nisso. Há um ano falou que já estava a pensar na construção do novo cemitério. E eu não vejo nada, daqui a bocadinho podemos falar nisso, sobre isso. É uma obra, temos terreno, penso que não são milhares de euros, e ele estava a incriminar, dava a sua opinião, que estava a fazer uma casa mortuária, que eu também sou de acordo de fazer a casa mortuária, para aproveitar os 50 mil euros que uma pessoa deu para isso, pelo menos para isso. Mas também que a Câmara vai gastar 150 mil euros. Mas temos que arranjar uma solução, Presidente. Não é agora. Isto é uma vergonha, quando eu vi um artigo a dizer que a pessoa residia no Porto Mar e depois teve que ser transferida para o cemitério de Águas Belas, porque não residia ou não estava recenseada, então eu também, quando morrer, não posso vir para cá. Já que estou há 50 e tal anos, estou cá recenseado. Estou recenseado. Tenho que pedir na próxima, quando houver eleições autárquicas, ao novo Presidente e à nova Assembleia, para de facto tenhamos todos os lugares aqui. Aqui é a minha terra. Há 50 e tal anos que eu cá estou. Aliás, por exemplo, o Luís Pereira também não é de cá, mas está cá. Ele, por acaso, reside cá. Eu não resido por outros problemas. E agora, como é que o senhor resolve o problema? Diz recenseamento. O recenseamento não obriga a pessoa a residir. Portanto, pense bem no assunto, já não é consigo, mas o próximo Presidente da Câmara temos que pensar nessa brincadeira. Portanto, e depois pergunto eu, porque é que então Águas Belas aceitou a sepultura da senhora? Já não tem problemas. Só em Ferreira do Zeza que é esses problemas. Querem cumprir tudo à risca. Há prejuízo, não há covados. Se não houvesse covados, eu aí se calhar até entendia. Mas agora, se lhe dá sepulturas, porque é que não se dá o direito de uma pessoa ser sepultada onde quer? Pronto, eu vou deixar o meu testamento de vida com ponto de interrogação. Então, voltando a este tema, é assim. O regulamento é de 2003, basta ver quem é que estava cá na altura na Câmara.
Está a precisar de ser mudado? Se calhar está. Agora limitei-me a cumprir o regulamento que o amigo também aprovou. Portanto, mas os tempos mudam. Os tempos mudam e nós mudamos de ideias e vamos... Claro, então não estou a dizer que não. Agora, nós, na altura, aprovámos aquilo que achámos que era bom e que resolvia. Pronto. Se está na altura de ser mudado, se calhar está. Pronto, também digo que sim. Estamos de acordo. Já que falou na casa mortuária, assim, houve outro dia alguma celeuma e, à medida que nos vamos aproximar das autárticas, vai começar cada vez mais, porque há aí pessoal, e usando um termo ciclista, gosta de chupar a roda do adversário. Portanto, o adversário vai à frente, ele vai a chupar ali. O termo não é bem esse, é um bocadinho mais pejorativo, portanto vou usar isto do chuchar, se calhar até se enquadra bem. Vai chuchar a roda ali do adversário à frente. E então a casa mortuária parece que agora, de repente, é um grande problema. Há coisas nesta vila que são grandes problemas e, passado uns tempos, afinal foi uma coisa boa que se fez. Lembro de um hotel, aqui há uns tempos, em 13 ou 12, havia vigílias, havia tudo, e agora já é o supra-sumo aqui da coisa, e é uma coisa muito importante. Eu, como eu digo, as pessoas vão mudando de opinião. Agora, a casa mortuária também, de repente, parece que começou a ser uma coisa que já há 2 casas mortuárias e não sei o quê. Eu lembro que há 2 casas mortuárias de uma religião. Uma dentro de uma igreja e outra dentro de uma capela, portanto, e ambas ligadas à religião católica. Portanto, eu não tenho nada contra, sou católico, embora pouco praticante, e acho que todas as outras pessoas que não são católicas, tenham outras religiões ou que sejam... Prontos, não acreditem em nenhum ser superior, também merecem ter uma casa mortuária. Portanto, haver uma casa mortuária não seja ligada a uma religião, acho que não faz mal a nenhum a ninguém e podem para lá ir todos. E também acho que das 2 que há, nenhuma satisfaz plenamente. Acho que também concordam comigo. Portanto, aquela dentro da igreja é o que é e a outra na capela lá em cima de Santo António também é o que é. Portanto, fazer uma casa mortuária, penso que, e não perder os 50.000 euros que nos foram dados para, nas casas da Junta Freguesia para isso, acho que também não é de perder, e fazer ali algo, mais tarde ou mais cedo, iremos para lá todos passar. Quanto ao novo cemitério, já temos um terreno, penso eu, já pedi para fazerem os testes necessários para aferir se o terreno é próprio ou não para pôr um cemitério. Como sabe, os cemitérios não podem ir para qualquer terreno, portanto, tem que ter um mínimo de características para decompor os corpos e isso, para evitar algumas situações que acontecem em alguns lados, que ao fim de 6, 7 anos parece que os corpos estão ainda como foram enterrados. Portanto, não é isso que se pretende. Espero, daqui a alguns meses, ter algumas novidades e, quando tiver, irei-vos dizer. É um terreno que dá para fazer, se for preciso, 4 cemitérios do que temos. Portanto, penso que se pode e deve fazer um planeamento para, se calhar, 200 anos, planear o cemitério para os próximos 200 anos e começar por fazer o que é agora necessário. Se calhar fazer uma célula, digamos assim, ou uma parte que está para 40 ou 50 anos e depois quem vier atrás vai construir, mas ficar já pensado para de futuro ir evoluindo. O regulamento também já deu instruções para se pôr na linha para um dia deste agarrarmos nele e começarmos a ver o que é que há ali para alterar. É possível até que no resto do mandato que seja possível alterar o regulamento e não tenha que chatear o novo Presidente da Câmara. Com certeza que o novo Presidente da Câmara terá muitas outras coisas para se chatear logo no início, sem ser com o cemitério. E penso que está tudo. Está tudo? Ora bem, então vamos passar ao ponto 1 da intervenção do público. Pergunto ao público que se queira inscrever. Sr. Vítor. E pronto, e é o único. Faz favor, Sr. Vítor. Muito boa noite a todos os presentes. Senhor Presidente da Câmara, na Assembleia Municipal de 25 de setembro, fiz uma intervenção onde expus algumas das questões ligadas com as posições que, ao longo do tempo, o senhor tem tomado
onde, na minha opinião, o senhor rebaixa, ofende e maltrata em público quem trabalha nesta Casa, Câmara Municipal. Na sua tentativa de resposta, divagou e até falou no Comitê Central do PCP, naquilo que entende ser a sua organização. Creio que está com um problema de dislexia. Como não conseguiu pôr em causa as minhas afirmações, ficou baralhado. Para que não continue a inventar e para que seja mais preciso no que diz, direi o seguinte. Sou Vítor Manuel Rodrigues Mendes, tenho 73 anos de idade, encontro-me reformado por ter descontado para a Segurança Social durante 48 anos, tenho a profissão de afinador de máquinas industriais, por isso sou um operário e tenho muito orgulho em ser militar no Partido Comunista Português. Mas o senhor ainda falou em citações. Terei certamente as minhas limitações, pois sou humano e, como qualquer ser humano, sou imperfeito. Mas não preciso de fazer plágio. Os meus neurónios ainda continuam em bom estado de saúde. A sua intervenção tentou rebaixar, provocar, mas não conseguiu acertar uma única palavra. Ficou baralhado, misturou alhos com bugalhos. O que o senhor e o seu partido pretendem é esconder os factos, as denúncias e as críticas aos vossos erros de gestão. Se estivesse atento e ouvisse com a devida atenção o que os cidadãos dizem, certamente não cairia no ridículo e não diria tantos disparates. O Partido Comunista Português, quando entender intervir ou tomar posição sobre qualquer matéria, não se esconde e nem irá pedir autorização. Assumirá, como sempre o tem feito ao longo dos seus 99 anos da sua existência, pois já no tempo da ditadura fascista o fazia. Tudo isto seria evitado se o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia fosse uma pessoa digna de ocupar o lugar que ocupa, mas não o é. Como prova do que afirmo, tem o exemplo de não ser a primeira vez que deputados municipais do seu próprio partido, o PSD, terem abandonado a Assembleia por descuidarem da forma como o senhor a tem dirigido. Uma nota interessante. A única ata da Assembleia Municipal que consta no site da Câmara é aquela onde foi proibida a entrada da população. É esta a sua cultura democrática, esconder da população o que aqui se passa. Senhor Presidente da Câmara, o senhor enviou uma carta datada 19 de 3 de 2020 aos munícipes, onde informa que a partir daquela data determinados serviços ficariam à responsabilidade da empresa Tejo Ambiente. Possivelmente não se lembra, mas eu na Assembleia de 25 de 9 de 2020 disse que o tempo nos daria a devida resposta sobre essa decisão. Afinal, parece que eu tive razão. Os resultados aí estão. Os senhores têm noção das implicações, os transtornos que têm vindo a causar aos cidadãos com a vossa decisão? Alguns dos senhores e das senhoras passaram pela porta da empresa, deram-se ao cuidado de ver as filas, falaram com os moradores para saber as razões da sua revolta. Pelo que me é dado a conhecer, não. No dia 16 de 10 de 2020, enviei-lhe uma exposição e a todos os senhores vereadores, onde solicitei um conjunto de explicações. Na resposta, o senhor Presidente salienta um erro de português, mas de seguida meteu os pés pelas mãos e não respondeu às perguntas. Entendeu considerar que eu só sei reclamar e provocar. É esta a postura de um Presidente de Câmara em resposta a um cidadão que se sente injustiçado, maltratado e que reclama os seus direitos no local próprio, Câmara Municipal e Assembleia Municipal. Lamentavelmente, é esta a forma que Vossa Excelência entende ser o Estado democrático vigente no país. Mais uma vez, está enganado. Tenho dito. Senhor Presidente, vamos não ouvir, não é? Claro que sim. Não houve perguntas? Isto é para fazer perguntas, não é para fazer comentários. Ora bem, então vamos passar ao período de ordem do dia. Ponto 1, apreciação da informação escrita pelo Sr. Presidente da Câmara. Quem? José Tó. Para já é só. Faz favor, Zé Tó. Ora, muito boa noite a todos. Muito obrigado por me darem a palavra. Sobre o relatório de atividades municipais na área do desporto, de facto, estive a ver isto com muita atenção. Coletividades que estão, de facto, durante o período da pandemia a trabalhar, mas fiquei triste porque não vejo aqui a Casa do Povo de Ferreira do Zezer. Portanto, eu não compreendo como é que uma coletividade que
está em franca expansão a nível da natação, levam o nome de Ferreira do Zezer a nível concelhio, a nível distrital, além fronteiras. Estiveram inclusivamente num país nórdico, onde aparece no fim das provas, aparece tanto o símbolo de Ferreira do Zezer e do concelho. Não sei qual é o motivo do esquecimento, para além de, será outra questão, de não terem qualquer subsídio para transporte, de não lhes ser facultado qualquer ajuda. Mas e fico perplexo, quando é aqui feito referência à equipa de futsal do Sport Clube Ferreira do Zezer, que é das poucas que tem conseguido manter a sua atividade normal, competindo uma vez mais na segunda divisão, portanto, no período, é feita aqui referência à pandemia, e esta secção de natação da Casa do Povo Ferreira do Zezer está em atividade, vão treinar, onde há conselhos onde de facto as piscinas municipais estão a funcionar, vão treinar. Há um mês e tal, andavam lá embaixo no Lago Azul a fazer treinos. Eu até perguntei, mas vocês, a água está fria, não é perigoso, não faz mal? Não, a gente entra, olha, está-se a rir, desculpe, está-se a rir, é para mim que está-se a rir? Está-se a rir para mim? Não. Isso é uma falta de educação, estou a falar, está-se a rir? E, de facto, apesar da água estar fria, eles entram para dentro da água e fazem a referência que a gente entra para dentro da água e depois, com os treinos e com o aquecimento, portanto, passa-nos o frio. Portanto, é só aqui que queria, de facto, aqui deixar portanto, a minha opinião e o meu descontentamento. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Presidente, parece que não há mais ninguém. É assim, José António Fernandes, se calhar seria bom a Casa do Povo começar a mandar os resultados que vai tendo e onde vai participando. Porque não tenho ideia, posso estar enganado, mas é certo que já vi uma publicação ou outra com resultados até muito bons, mas convinha, se calhar, como o Clube faz e outras instituições, quando participam em alguma coisa, ter um resultado mais fora do normal, vão avisando. Façam isso, façam-nos chegar, que nada nos move contra a Casa do Povo, portanto. Quanto ao não ter apoio, lembro que concorreu agora aos apoios e no ano passado não concorreu para a natação. Portanto, não podemos dar a natação na Casa do Povo do que ser uma coisa com menses. Portanto, há regras, há regulamentos. Este ano concorreram, vamos ver o que é que vão ter. Portanto, agora não podiam ter para trás porque não concorreram no ano passado. Portanto, as regras são claras. Este ano pode ser que haja algum apoio. E agora é assim, também temos que nos lembrar que o dinheiro também não chega para tudo. E nós temos duas hipóteses. Ou alguém que fica sem dinheiro, ou então o pouco dinheiro que temos vai ser dividido por muitos. E também não podemos começar a fazer clubes de natação como quem faz, sei lá, croquetes, que vai dividindo a massa e que faz mais um croquete e acrescenta. Infelizmente, parece que a natação agora é a grande moda. Quando chateiam-se as comadres, em vez de tentarem conciliar, faz mais um clube. Portanto, não há também quem aguente isto tudo. Portanto, a nossa piscina não aguenta muitas instituições a fazer natação. Lembro que a nossa piscina também não é uma piscina de competição, é um tanque de aprendizagem, portanto tem algumas limitações. E se calhar pode haver no futuro algumas complicações para conseguirmos ter tanta gente a querer fazer natação na piscina. Mas pronto, quando lá chegarmos à altura, vamos ver isso. Agora, não é bom para ninguém, cada vez que alguém se chateia, e aí pessoal parece que se chateia com facilidade, saltar de clube para clube e andar a abrir clubes. Portanto, e depois tem outra coisa. Nós somos a Câmara Municipal Ferreira de Zezer, temos a obrigação de ajudar as instituições do Conselho, mas sobretudo aquelas que têm bastantes atletas do Conselho. E a Casa do Povo tem excelentes resultados, mas pelo que sei, atletas do Conselho tem um. Portanto, também se calhar um caso a pensar, se calhar a Casa do Povo tem que pensar se é isso mesmo que quer. Estar a ter uma estrutura a funcionar com as chatices que tem, porque nada se faz que não deixe chatices, despesas e não sei o quê, para manter um atleta do Conselho. Portanto, eu sei que também há outras instituições que têm poucas pessoas do Conselho, mas neste caso é apenas um. Mas pronto, são decisões que se tomam e teremos todos a olhar para elas e assumi-las e tentar fazer o melhor possível para todos nós.
Tem poucas também, é isso que eu disse. Também há algumas têm poucas, pronto. Temos que ver isso, portanto. E era mesmo o futsal que eu estava a pensar. Mas pronto, temos que pensar. Agora, se o futsal, imagina que se chateiam 2 ou 3, de repente vão começar a jogar pelo Igreja Novense. Depois a seguir voltam-se a chatear, já aparecem as concertinas. Cada vez que alguém se chateia num coisa de concertinas, aparece mais uma associação a ter concertinas. Epá, e ninguém aguenta, não é? Portanto, temos que ter limites, porque o Conselho é pequeno, é pouca gente e o dinheiro não dá para tudo. Até agora tem havido a sorte que a Câmara tem conseguido ajudar. Espero que no futuro assim continue, mas não dá para andarmos todos com os exitos cada vez que nos chateamos, em vez de tentar resolver as coisas. Olha, agora vou abrir aqui mais uma coisa da Fialapes, porque chateei-me ali com o Fialapes de Pai Mendes. Vou fazer agora aqui em Dor. Não pode ser. Portanto, temos que tentar. Se nos juntássemos todos, já éramos poucos, quanto mais andarmos a dividir-nos. Portanto, e quem me conhece sabe que eu digo isto há muito tempo. Há algumas coisas que se fizeram neste Conselho de dividir, que eu sempre fui em contra, mas vale o que vale. E depois, às vezes, queixam-se que o dinheiro é pouco, claro, são muitos, e à medida que forem aparecendo, o dinheiro não, infelizmente, isto não está bom, mas o futuro vai ser muito pior. Portanto, há sempre quem diga que eu sou muito pessimista. Eu costumo dizer que sou um otimista muito bem informado. Acreditem que os próximos anos vão ser muito maus. Espero estar redondamente enganado, mas tudo indica que sim. Portanto, porque não há almoços grátis, todos nós estamos muito contentes que venham muitas caminhonetes de dinheiro, mas os nossos filhos e os nossos netos vão devolvê-lo, não se esqueçam. E nós também, para que eles sejamos mais novos, vamos ter que devolver algum. Porque não há almoços grátis. Portanto, no futuro, tenhamos todos cabeça para não continuar a fazer algumas burrices que fizemos ao longo dos anos, porque vai ser difícil arranjar dinheiro para tudo isto. E como eu vos disse, juntos, todos já somos poucos e então divididos somos muito menos. Ora bem, passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, do período da ordem do dia. Apreciação e votação da proposta da Câmara para transferência de capital em 2021, no valor máximo de 74.682,49, mais IVA. No âmbito da requalificação e alteração do edifício da sede da Junta de Freguesia e espaço envolvente, apresentada pela União de Freguesias de Areias e Pias, ao abrigo da competência que lhe é conferida pela linha J do número 1 do artigo 25 da Lei 75 de 2013. Alguém quer, se não, quem vota contra, quem se abstém? Obrigado, aprovado por unanimidade. O ponto 3. Apreciação e votação da proposta da Câmara aterente aos estudos de sinalização / toponímia abaixo mencionados. A linha A é a colocação de sinal de trânsito no adro da Igreja de Pai Mendes a indicar casa mortuária. Sítio na freguesia de Nossa Senhora do Pranto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A linha B, colocação de sinal de trânsito na rua Manuel Alves, no lugar do Rio Cimeiro, sítio na freguesia de Nossa Senhora do Pranto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A linha C, colocação de sinal de trânsito na rua da Floresta, lugar de Lameirancha, Pai Mendes, sítio na freguesia de Nossa Senhora do Pranto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A linha D, colocação de sinal de trânsito no lugar de Relvas, Pai Mendes, a indicar Outeiro da Frasoeira, sítio na freguesia de Nossa Senhora do Pranto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A linha E, colocação de sinal de trânsito no lugar de Chãos, a indicar Casal de Santa Iria e Cabeças, sítio na freguesia de Chãos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A linha F, colocação de sinal de trânsito na rua Otávio Nunes Godinho, nas traseiras do prédio Vila de Ferreira de Zezer, cita na freguesia de Ferreira de Zezer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.
Colocação de sinal de trânsito na rua Dom Nuno Rodrigues, em frente à Igreja Matriz de Ferreira do Zezer, sítio na freguesia de Ferreira do Zezer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A linha H, colocação de sinais de trânsito no carril, indicando Areias e Val da Carreira. Em Dornes, indicando Beco, Frasoeiro e Carril. E em Cruz da Frasoeira, indicando Dornes, Pai Mendes e Via Sacra, sítio na freguesia de Nossa Senhora do Pranto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A linha I, mudança de placa indicativa colocada na rua Visconde de Tinalhas, frente à Capela da Frasoeira, para cruzamento da Frasoeira na rua Eduardo Mota, sítio na freguesia de Nossa Senhora do Pranto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A linha J, colocação de sinal de trânsito na Rua do Corralinho, número 41, no lugar da Ribeira, sítio na freguesia de Ferreira de Zezer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A linha K, colocação de sinal de trânsito na Rua Doutor Jorge Vasconcelos Godinho Cabral e Rua Principal de Areias, em Areias, cita na União de Freguesias de Areias e Pias. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente da Câmara pediu para retirar a linha L, né? Por alguma divergência existente para reformular. Ok. Claro, virá, portanto, na próxima. Okay. A linha 4, apreciação e votação da proposta de minuta de contrato de gestão delegada entre a Câmara Municipal e a RSTJ, Gestão de Tratamentos e Resíduos, para celebração de contratos de concessão e fixação das respectivas condições gerais ao abrigo da competência que lhe é conferida pela linha P do artigo 25 da Lei 75 de 2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. Alguém tem dúvidas sobre isto? Quer dar alguma explicação? A gente sabe o que é, mas Pois, ou não. acho que sim. Mas... Pronto, a RSTJ é a entidade, uma empresa que vai substituir a Resitejo. Durante muitos anos foi a entidade que nos tratou dos resíduos. Portanto, nós fazíamos a recolha em baixa e eles tratavam os resíduos em alta, digamos assim, o tratamento, o encaminhamento para aterro, a recolha dos produtos valorizáveis. Entretanto, em baixa temos agora a TEG Ambiente e em alta vem esta nova entidade porque a Resitejo tinha uma forma jurídica um pouco complicada. Portanto, houve ali alguma criatividade a criar a Resitejo. Nós portugueses somos muito criativos e a Resitejo foi criada com uma figura ali um bocadinho híbrida para conseguir passar nos intervalos da chuva e foi passando muitos anos. Até que houve uma legislação que foi criada de propósito para apanhar a Resitejo. Já vi legislação feita para apanhar uma pessoa e apanhou toda a gente, menos aquela pessoa. Estou a falar aquela dos limites dos 3 anos dos mandatos dos presidentes de Câmara e dos alguns eleitos, que era para apanhar o Alberto João Jardim. E não o apanharam. Portanto, ele ficou lá, saiu quando quis. Apanhou os outros. Esta não, esta foi mesmo eficaz, dito mesmo por quem fez a lei, aqui em Ferreira do Zezer, que tinha sido, pronto, reconheceu que tinha sido feito de propósito para fazer cessar a atividade da Resitejo, pelo menos enquanto Resitejo, com aquela forma jurídica que era um bocadinho assim híbrida. Portanto, agora temos uma empresa por ações, em que nós temos 10% do capital social, e o que este documento pretende é passar, digamos, a nossa responsabilidade que nós temos, enquanto Câmara Municipal, para a RSTJ, para fazer aquilo que nos compete a nós nos termos da lei. Portanto, vamos transferir as nossas competências nestas áreas que aqui estão para a RSTJ, para eles fazerem por nós. E é isto que se pretende, tal como fizemos aqui há uns meses atrás também com a TEG Ambiente,
como já fizemos com algumas outras áreas em que transferimos as nossas competências para outras entidades. Portanto, isto aqui é o que se pretende, é só isso, portanto. É deixar de ser a Resi Tejo a fazer aquele serviço e passar a ser a RSDJ. Ok. Quem vota contra? Quem se abstém? 2 abstenções. Portanto, quem vota a favor? Então, aprovado por maioria com 19 votos a favor. O ponto 5. Apreciação e votação da proposta de minuta do Acordo de CIM, municípios da Delegação de Competências, para o financiamento dos serviços de transporte público essenciais no período escolar de setembro a dezembro de 2020. Isto não é difícil, mas também não é propriamente fácil porque não está por dentro disto. Nós transferimos para a CINT, estamos com a nova lei, nós éramos a Autoridade de Transportes, portanto, o que é que isso quer dizer? Tínhamos alguma capacidade de gerir redes e transportes e outras coisas na área dos transportes públicos, mas todos nós achamos que não fazia sentido cada concelho estar por si a gerir uma rede que se quer integrada e complementar. Portanto, passámos todos nós as competências para a CIM e a CIM tem gerido este processo. Agora, com o Covid, e tem aqui alguns números, isto não é fácil ler, eu percebo, mas se quiserem perder um bocadinho vão perceber o que é que está aqui em causa. Com o Covid, as pessoas deixaram de andar, é claro, não é? Portanto, e o que está aqui é, caso seja necessário compensar, porque há redes de transportes públicos que nós sempre financiamos, portanto, não é de agora, há muitos anos que nós pagamos, ou pagávamos um X por dia para as redes de transportes funcionários, portanto, às vezes as pessoas pensam que a rodoviária passa à porta, que aquilo não custa nada, mas custa. Todos nós temos que pagar, porque há aí redes, se a Câmara não financiar, não funcionam, ponto final. Ou quanto muito funciona durante os transportes escolares, enquanto dura os transportes escolares, e quando não há transportes escolares, caem. Todos nós sabemos de que a rede de transportes está cada vez mais reduzida. Portanto, até as que parece já estão a terminar. Portanto, estamos a chegar a esse ponto. Também temos que perceber que as empresas têm que ter lucro. E se nós olharmos, felizmente ou infelizmente, eu penso que felizmente, quando dermos uma volta pelos concelhos, não é só por nosso, por todos, cada vez mais vemos 2, 3 carros à porta das pessoas, cada um de nós vai tendo um carrito. Em minha casa somos 3, e se lá passarem estão 3 carros à porta. Portanto, quando é que andamos de transportes públicos? Não acontece só na minha casa, acontece em muitas outras casas. E claro que isto vai caindo. As empresas de transportes vão-se segurando naquilo que podem, portanto, e quando negociam connosco, tentam sempre defender-se, porque se elas não tiverem lucro, só temos uma certeza, é que não temos poucos transportes, passamos a não ter nenhum. Portanto, as entidades públicas, neste caso a CINT e as câmaras, temos que continuar a subsidiar se queremos que os nossos munícipes tenham transporte. O Governo criou um programa que é o PART, que é o Programa de Apoio à Redução Tarifária, se não me falha a memória. Pronto, é assim, é um nome bonito, tem uns milhões largos de euros, milhões são gastos em Lisboa e no Porto. Portanto, isto temos de ser claros, isto foi feito para pagar os transportes nas grandes urbes, portanto, nomeadamente Lisboa e Porto. Todos nós portugueses pagamos forte e feio, porque não lembrar ninguém, na altura em que tudo está a subir, os transportes subiram, os salários felizmente têm subido, todos nós ouvimos que os passos em Lisboa e no Porto têm estado a descer o preço, certo? Quem é que está a pagar? Mais uma vez não há modos gratuitos, pagamos todos. Portanto, o PART foi uma forma, posso só chamar engraçada, que o Governo arranjou de financiar os transportes naquelas zonas onde vive muita gente e, por inerência, e não podemos nos fingir que não percebemos o que é que se passa, eu pelo menos percebo bem, é onde está o pessoal que vota.
Portanto, é claro, depois tem que haver uns testões lá para o interior, para eles não chatearem muito. E, claro, nós temos também direito a uns gestõezitos. Nada por aí além, mas também temos uns gestões. E isto aqui é para caso os gestões que nos deram não forem suficientes para fazer isto funcionar, para todos nós, municípios, pagarmos, em função da nossa estrutura, Ferreira dos Reis, a falha memória são 5,6%, que iremos suportar para manter a rede a funcionar. Portanto, e é isto aqui que estamos a propor que se assine, portanto, um acordo de assino com os municípios para financiarmos a rede, caso venha a ser necessário recorrer a esse financiamento, porque isto depois também é muito difícil de aferir. Percebem só, nós para saber se temos ou não que financiar, estamos dependentes dos números da empresa. Portanto, são eles que nos dão os números, se virem aqui, tem quantos bilhetes venderam, quantos passos, quanto não sei o quê. E a pergunta que todos nós temos o direito de fazer é, e foi mesmo isto? Pronto, mas tem que haver confiança, se não houver confiança também nada funciona neste mundo. Portanto, vamos acreditar que não estamos a ser enganados, digamos assim, e que é mesmo isto. Pronto, temos que também estar nisto todos de boa fé e acreditar que os outros também estão de boa fé. Portanto, o que está aqui é mesmo isso, é termos que, eventualmente, vir a suportar 5,6% do dinheiro que seja preciso pôr na zona da CIM para os transportes funcionários. Ok. Então vamos votar o ponto 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção e 20 votos a favor. Quem vota a favor? Bom, temos que votar todos. Pois. Portanto, são 20 votos a favor. Aprovado por maioria. Ponto 6. A aprovação, apreciação e votação das grandes opções do plano e orçamento para 2021. Ora, o Sr. Salgado está inscrito, a Dona Fernanda, o Paulo também. Ok. Então, o Sr. Salgado, faz favor. Sr. Presidente, apraz-me o seu compromisso, de facto, de resolver aqueles dois problemas que eu há bocado falei. Mas não se esqueça que até outubro não vou largar sobre o assunto. Sobre o orçamento, não tem um orçamento, é o possível que se pode arranjar. Mas há aqui duas coisas que, de facto, também já não é para si, mas talvez seja uma ideia a lançar para o próximo Presidente da Câmara, que é o orçamento participativo. Em todos os concelhos há orçamentos participativos, há uma verba que a Câmara distribui para uma determinada obra, toda a gente sabe o que é, não vale a pena estar a explicar, há uma aglomeração mais das pessoas, interação das pessoas com a Câmara. Falhou, pronto, não, falha sempre qualquer coisa. Mas peço que me diga depois o que é que se passa com a Casa da Música, peço que não está aqui, e o ginásio, que tanto toda a gente ficou contente, ali o ginásio que se fazia ali junto ao campo, pronto, está ali acho que é €1 que está, pronto, e é sobre a Casa da Música, é a única coisa. Obrigado. Dona Fernanda, faz favor. Mais uma vez, estamos aqui com o grande plano para 2021 e, na minha maneira de ver, não chega, não serve o Conselho, não serve a população. Este plano tem de ser com mais ambição, mais estratégia, médio e longo prazo, mais eficácia nas dinâmicas entre agentes económicos e as empresas e as pessoas. Neste plano deveria ter todo o potencial
virado para o desenvolvimento do concelho. Fica muito aquém do que os ferreirenses precisam. Muito obrigada. Paulo, traga-me aí a senha de presença, se faz favor. Vai entrar nesse banco. Não recebo, não? Obrigado. Fala aí, pois. Obrigado. Ora, boa noite mais uma vez. Que relativamente à questão das grandes opções do plano e do orçamento, mais uma vez fico um bocadinho aquém. No entanto, o meu colega, não de bancada, mas da oposição, José Manuel Duarte, não está cá, incluindo dele aqui há uns anos, de dizer que não passava tudo por alcatrão e cimento. De qualquer das maneiras, de facto, as coisas não passam só por alcatrão e por cimento, passa também pelo apoio às pessoas e outras questões. O que acontece é que no mundo em que nós estamos, o alcatrão e o cimento também é fundamental. Eu gostava daqui a um ano e qualquer coisa, infelizmente o mandato está para acabar, mas gostava daqui a um ano e qualquer coisa, quando fosse a prestação de contas, poder ver se este orçamento seria todo ele executado. Isto porque os prazos nem sempre são cumpridos. Ferreira de Zeza paga a 0 dias, mas as empresas não fazem o serviço de acordo com aquilo que está contratado porque não pretendem fazê-lo. Ouço falar durante todo este mandato numas estradas que as juntas de freguesias indicaram para ser alcatroadas, em que se fala de alcatroar. Não sei se irá haver empresas este ano, que ainda por cima vai ser um ano de eleições, o próximo ano vai ser um ano de eleições, que venham fazer todo tipo de alcatroamentos. Portanto, é um orçamento que é um orçamento mais eleitoralista. Acho que de alguma forma tem o defeito de pecar por tardio. É deixar a cereja no topo do bolo, mas com a raiz pendurada por baixo, para depois alguém vir buscar cá abaixo a cerejeira em si. É só. Obrigado. Obrigado. Ora bem, está tudo. Presidente, faz favor. Bem, serve para todos, porque todas as vossas intervenções têm todas a mesma gênese. E vou-vos... O meu último orçamento, penso eu, espero que seja, pelo menos aqui na Câmara de Ferreira, vou-vos mostrar como é que começou o orçamento deste ano. E, portanto, como vocês gostam muito de acusar de falta de ambição, este ano foi ambicioso. Então disse a toda a gente, este ano vamos fazer tudo. Até para onde vem ano de eleições, um mimozinho, vamos aqui, vamos pôr a carne toda no assador, como se diz. Portanto, quero ir tudo o que nós temos aí, limpem as gavetas. Portanto, este foi o esboço de orçamento que me chegou às mãos, dia 16 de novembro. Receita total prevista, 9.141.544 euros, dos quais 7.709.263 correntes e de capital 1.432.281. Ninguém deixou... Estou mentindo, alguém deixou algumas coisas nas gavetas, mas pronto. Despesa, correntes, 6.805.429. Capital, 9.067.636. Total de despesa, 15.873.065.
Agora, se fossem vocês os presidentes da Câmara, o que é que faziam? Com este orçamento em cima da secretária como eu tive. Fazia o que eu fiz. Este é o orçamento que vocês aí têm. Tem 9.875.589 euros de receita e despesa. Agora tenho aqui um comparativo. Portanto, no orçamento que está aí para aprovar, tem menos 5.495 euros nas receitas correntes. Portanto, dá 0%. Dá um valor que não chega a 1/10. No capital, ainda consegui arranjar 739.540 euros. Portanto, fui buscar mais 52% do que estava previsto inicialmente. E a receita passou dos 9.141.544 para 9.865.589. Portanto, mais 734.000 euros. Mais 8%. Portanto, acho que ganhei bem o dia. Depois, a despesa não pode ser superior ao orçamento. Mesmo com empréstimos. Portanto, há algumas cabecinhas cá por aí pensam que os empréstimos resolvem tudo, mas mesmo com empréstimos, as receitas não podem ser superiores, as despesas não podem ser superiores às receitas. Portanto, o orçamento depois final ficou assim. Correntes, 5.836.447. Reduziu 968.982 euros e 14 cêntimos. Capital. O capital passou para 4.039.142 euros. Portanto, reduziu dos projetos que tínhamos, e estamos a falar de ginásios, estamos a falar de casas da música, estamos a falar de muitas coisas. Reduziu 5 milhões. Portanto, reduziu 52%, ficou com 48%. Portanto, quando dizem que o Presidente da Câmara não é ambicioso ou que o orçamento não é ambicioso, é fácil dizer. Porque quem nunca fez o orçamento, é tudo simples. Costuma-se dizer, muito fala quem nunca fez. Ambição há, vontade de fazer há, não há o resto. Portanto, o orçamento depois ficou também na receita com o mesmo, não é? E tem um total, tem quase 6 milhões a menos que o que nós, para ali todos aportamos, e são 38% a menos que o que estava no primeiro. Mas é este orçamento que vamos executar? Não. Não é este orçamento que vamos executar. Vamos executar um orçamento muito maior. O nosso orçamento vai ter, acredito eu, mais 2,5 milhões de euros. De onde é que eles vêm? Vêm das obras que nós tínhamos lançado com concurso público. Tinha mais ou menos 2,5 milhões de euros que ficou deserto. Que é a revitalização da vila à segunda fase. Portanto, ficou deserto, o dinheiro não se gastou, está disponível e irá ser incorporado, em princípio, lá para fevereiro, com alterações, com uma revisão ao orçamento. E para onde é que irá esse dinheiro? Para muitas rúbricas que estão aí com 1 euro, ok? E para algumas que têm 100 mil euros e precisam de 200, que têm 80 e precisam de 150. Portanto, temos lá os sítios onde cortamos e onde vamos ter que pôr dinheiro. Claro que não vamos, daqueles 5 milhões que cortou de investimento, não vamos conseguir pô-los. Vamos conseguir, quanto muito, 2,5 milhões. Mas vamos ter um orçamento a rodar os 12,5 milhões e não os 9.800.075 que estamos a aprovar hoje. Portanto, há aí muita rúbrica que tem 1 euro, ficou já aberta, que vai ser reforçado com esses 2,5 milhões da obra que nós não conseguimos consignar este ano, portanto, não foi assumido o compromisso, portanto, não sendo assumido o compromisso, o dinheiro ainda é nosso. Como vê, não é fácil fazer um orçamento. Os vereadores, quando eles lhes disse, pá, punham tudo, ficaram todos contentes. Coitados, depois quando viram os cortes, é que foi mais chato. Mas houve dezenas de rúbricas que tiveram que ser cortadas. Quais é que não foram cortadas? Aquelas que não se pode cortar. O pessoal, iluminação pública, o gasóleo, as refeições das crianças, um conjunto muito alargado de despesas que nós temos que são certinhas como a morte. Portanto, essas tiveram que ficar intocadas. E também há muita despesa que dia 2 de janeiro ou dia 3 vão ser logo consignadas para o ano todo. Portanto, vai ficar já o dinheiro agarradinho, apesar de nós as irmos gastando ao longo do ano, o que também
amarra um bocado o nosso orçamento e nos tira alguma elasticidade. Eu continuo a achar, acho mal, certas coisas serem consignadas logo para o ano todo, fica o dinheiro logo ali preso. Acho que devia de ser ao longo do ano. Nós temos um mapazinho que só lá para junho é que começa a estar a dizer que estamos a cumprir certas coisas, portanto, o que não faz sentido, mas é o que temos, é as regras que temos que saber conviver com elas. Este orçamento, penso que é um orçamento equilibrado, estamos a fazer aquilo que podemos fazer, com os pés assentos no chão. É um orçamento em que nós temos 7.703.000 euros de receitas correntes e uma despesa a quase 2 milhões a menos. Portanto, estamos 1.863.000 euros, não me falha a memória, de receita corrente que estamos a investir em capital, portanto, e que, segundo as regras do equilíbrio financeiro, podíamos gastar, desse 1.863.000, podíamos gastar para aí 1.300.000 a mais em despesa corrente, porque uma parte dele tem que ser para pagar os empréstimos, porque a regra do equilíbrio financeiro diz que as despesas correntes mais os empréstimos não podem ser superiores à receita corrente. É isso, não é? Ok. Agora estou a perceber isto, é que me vou embora. Portanto, cumprimos as regras, somos ambiciosos, QB, não somos mais porque não temos mais dinheiro. Portanto, aí também não me sinto muito bem, mas se for preciso, poderíamos fazê-lo durante o ano que vem, porque nestes 11 anos que vamos à frente da Câmara reduzimos os endividamentos bancários em 6,5 milhões, portanto, se contaríamos o empréstimo de 1 milhão ou 2 também, quem vem a seguir também tem que ter alguma coisa para se entreter. Portanto, receber uma casa sem dívidas nenhumas também não deve ter graça nenhuma, digo eu. A Dona Fernanda, acho que é o mesmo discurso do ano passado, não notei diferença nenhuma, só em vez de ser 2020 foi 2021, e é a primeira vez que estamos a apreciar, nunca apreciamos 2021. No apoio às pessoas, não sei o que é que mais podemos apoiar. Só se começarmos a ir à casa também de manhã a dar banhinho aos bebés e o pequeno almoço, ou outras coisas que acham que tenham por bem. Porque já apoiamos tanta coisa, apoiamos tanta gente, que já nem sei o que é que mais falta apoiar. Acho que agora os candidatos no futuro começam a ter dificuldade em inventar coisas. Já apoiamos o terceiro filho, se calhar começa-se a apoiar o filho 0 ou o filho 1. Portanto, vamos ter que apoiar, e até pensava que já apoiávamos, com as refeições nas escolas, com transportes, com tanta coisa que nós damos, cartão do idoso. E às vezes farto-me rir quando faço certas publicações no Facebook a tentar atingir a Câmara, ou sou eu, então sou eu que entendo assim, porque às vezes também sou assim um bocadinho embirrento com algumas coisas. Que o Conselho X dá desconto nisto, e publico, ali algumas pessoas fazem um alarido muito grande. Como fosse uma grande coisa, estão a dizer que dá 50% de desconto de uma coisa que na Câmara de Ferreira é de borla. É de desmancho-me a rir, não é? Como podem perceber. Algumas pessoas publicam e dizem, isto é por aqui um ferrinho, dar aqui uma alfinetada. Estar a tocar no alfinete e dar. Depois no outro lado é o cartão não sei de quê, que dá 25%. E aqui Ferreira é de borla. Pronto, parte-me rir. Mas pronto, é o que temos. Com o Paulo Rodrigues, estou um bocado indeciso. Faço estradas ou não? Pronto, se calhar vamos fazer, pronto. Apesar de ser campanha, é que eu nunca sei se vocês querem ou não estradas. Ora sim, ora não. Parece que se for em ano de eleições é mau, se for fora dos anos já é bom. Olha, já nem percebo. Pronto, vamos... É assim, é tardio, mas nós fomos fazendo dentro daquilo que conseguimos. Não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. E os programas eleitorais, por estranho que pareça, são feitos para 4 anos. E se calhar, se for comparar os meus programas eleitorais com os dos governos, e não estou a dizer que é do PS, com os governos todos, se calhar o nosso tem uma taxa de execução, pelo menos de medidas cumpridas, superior a muitos outros. E com endividamentos mais baixos. Portanto, os nossos endividamentos têm estado a baixar. Agora, isto é muito mais fácil de fazer, digo-vos eu, estando na oposição, pelos vistos. Porque estando aqui é complicado. Acreditem. Se eu gostava de fazer mais coisas, ter mais dinheiro, gostava. Ninguém gosta mais de fazer coisas do que o Presidente da Câmara. Ninguém tinha dúvidas disso. Eu, pessoalmente, gosto de fazer e gosto de as pagar. Felizmente, a legislação também já vai nesse caminho, embora já haja para aí umas tentativas de começar a desvirtuar a legislação, começar a deixar fazer outra vez indevidamente. Isso já estamos mal, qualquer dia estamos todos ainda pior. A autoria até fiquei assustada quando vim em Lisboa a pagar um dia. Eu pensava que eu era maluco de andar a pagar a 0, afinal o Medina já está quase lá a chegar também. Portanto, e há para aí mais uns malucos que também já pagam a 0 e muitos a tentar chegar lá. Portanto, se calhar o Presidente da Câmara de Ferreira não é assim tão louco quanto isso.
E quanto ao orçamento, digo que não há mais nada a dizer. Acredito que não há nada que eu vos diga que vos faça mudar de opinião, porque a vossa opinião, o vosso sentido de voto está definido. Portanto, penso que esclareci aquilo que podia. E pronto, penso que está tudo. Ok, então vamos votar as grandes opções do plano e o orçamento para 2021. Quem vota contra? Quem se abstém? Então são 8 abstenções. Quem vota a favor? Ok. Então são 14, aprovado por maioria com 14 votos a favor. Apreciação e votação do mapa de pessoal e respectiva caracterização dos postos de trabalho e competências para o ano 2021. Portanto, é a linha 7. Quem vota contra? Quem se abstém? Ora, 10 abstenções. Quem vota a favor? 12 votos a favor. Aprovado por maioria. Ponto 8. Apreciação e votação da proposta de redução das taxas para a construção de novas moradias unifamiliares e reconstrução ou reabilitação de moradias unifamiliares relativo à tabela de taxas municipais de 2021. Nos termos do número 2 do artigo 16 da Lei 73 de 2013, de 3/9, na sua atual redação da alínea H do número 1 do artigo 25 da Lei 75 de 2013, de 12/9. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 9. Apreciação e votação da proposta da Câmara na prescrição do direito ao recebimento do serviço pelos serviços prestados relativos a fornecimento de água, a recolha de tratamento de águas residuais e serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos, de acordo com as listagens apresentadas, uma vez que o prazo de prescrição é de 6 meses. Nos termos do artigo 25, número 1, a linha C, do regime jurídico das autarquias locais, aprovado pela Lei 75 de 2013, de 12 de setembro. A doutora Elizabeth, o Sr. Paulo, parece-me que é só. Faz favor. Bom, nós sabemos que o Executivo da Câmara Municipal é subejamente conhecido pelo seu bom desempenho financeiro. Também vem sendo cada vez mais conhecido pelo seu permanente autoelogio ao seu bom desempenho financeiro. Quanto a isso, nada contra. Se os enaltecimentos ao próprio trabalho não merecem censura, se corresponderem a um trabalho efetivamente bem feito. Só há um problema se nós tivermos razões para crer que às vezes ou muitas vezes esse trabalho não é bem feito. E para que não venhamos então a ficar conhecidos como aqueles que gostam um bocadinho de ser enganados, vamos olhar bem para aquilo que aqui está em causa e perceber com toda a transparência o que é que aconteceu aqui. E o contexto é este, tentando resumir. A prescrição de dívidas fiscais é de conhecimento oficioso no processo de execução fiscal e não fora dele.
As dívidas que nós aqui temos não estão e nunca estiveram em execução fiscal, pelo que nos é dado a conhecer. Mesmo assim, vamos admitir que a autarquia tem este poder de fazer, enfim, desaparecer por prescrição autoinvocada contra si mesmo estas dívidas. E vamos então tentar perceber que, por exemplo, se por razões de ordem pública isto pode acontecer. Com esta nota, isto é uma situação absolutamente excepcional. Qualquer dívida só prescreve quando o interessado invoca a prescrição. Eu tenho uma dívida, a Câmara esquece de cobrar e eu venho dizer os senhores esqueceram-se e eu agora não pago. Isto é o normal. Nas dívidas fiscais pode acontecer, efetivamente, em execução fiscal, o credor dizer, bom, dou esta dívida por prescrita, o que equivale a um perdão de dívida. No caso da Câmara Municipal, só por razões de ordem pública. Mas as razões de ordem pública que aqui possam existir, e a meu ver não existem, mas isso é outra questão, têm sempre de respeitar o procedimento administrativo. Todos os atos da administração pública, obviamente, obedecem ao princípio da legalidade, do interesse público, sabemos todos isso, mas muito mais importante que isso é o princípio da igualdade e da proporcionalidade. Porque sabemos que nas suas relações com os particulares, a administração pública tem de reger-se pelo princípio da igualdade, não pode privilegiar, beneficiar, prejudicar, privar de qualquer direito, isentar de qualquer dever qualquer cidadão, por qualquer razão que seja. E tem de tratar todos, para resumir, de forma justa e imparcial. Então, para que fique claro, aquilo que aqui está em causa não é perdoar ou não perdoar uma dívida. Aquilo que está em causa é porque é que alguns ferreirenses têm de pagar água e saneamento e outros não. É isto que nós temos que perceber. Todas as decisões administrativas têm de ser fundamentadas. Esta não é exceção. Nós precisamos de saber quais são as razões de facto e de direito que levam a Câmara a entender, enfim, assumir, digamos assim, que está tudo perdido por prescrição autoinvocada. E, ressalvado o muito devido respeito, eu não encontro bastante fundamentação na informação que nos foi dada. Portanto, eu acho que aqui podíamos lançar mão, com certeza, de um critério de insuficiência económica, por exemplo. Digam-nos qual é a equação que aplicam, digam-nos qual é a fórmula e a Assembleia delibera se essa fórmula é adequada ou não para fazer perdoar, digamos, estas dívidas. Um critério de prémio para os devedores primários. Olha, aqueles que nunca não têm histórico nenhum de dívidas, vamos perdoar-lhes a primeira dívida, também não foi isso que aconteceu aqui. Podíamos aplicar um critério de valor, todos aqueles que até determinado montante não pagaram. Sim, senhor, vamos perdoar. Há mais de 6 meses, também não aconteceu aqui. Nada disto acontece aqui. O que acontece aqui é que a Câmara não cumpriu um dever de cobrança. Gostaríamos de saber porquê. Sabe que não fez as coisas bem. E vem perdoar dívidas, quer a pessoas singulares, quer a pessoas coletivas, quer a quem deve 5 euros, a quem deve 900 euros. A quem precisa, a quem nós sabemos que não precisa, porque os nomes estão aqui e nós conhecemos-los, não é segredo. Não é? Portanto, nós sabemos quando as pessoas não pagam porque não querem pagar. E nós temos todos o direito de saber porque é que alguns pagam e outros não pagam. Eu não vou inviabilizar esta prescrição, mas gostava que a Câmara nos dissesse se houve ou não houve um erro nestas cobranças, uma vez que o Sr. Presidente acabou de dizer, quase que me tirou as palavras da boca. Realmente, cada vez que alguém não paga, onera aos outros. Não é? É assim, é matemática simples. E por isso é que os erros não podem ser branqueados, nós não podemos fingir que não aconteceu nada. E o Sr. Presidente também já usou muitas vezes na Assembleia uma expressão que eu até gosto bastante, que é que à mulher de César não basta sê-lo, é preciso parecê-lo. E eu concordo, só que aqui não parece mesmo nada. Obrigada. Obrigado. Ok. Então, Sr. Presidente, faz favor. Bem, é preciso que diga que não estamos aqui a esconder nada. Portanto, eu os nomes das pessoas, eu pessoalmente conheço alguns, não os conheço todos, porque não pagaram, alguns não faço ideia, outros, alguns tenho ideia porque é que não pagaram, mas é um problema que agora já é tarde para tentar perceber e tentar enquadrar de outra situação. Portanto, nós temos aqui a propor, a Câmara propôs, nos termos da lei, nos termos do artigo 25, número 1 da linha C do regime jurídico das autarquias locais, portanto, propomos que estes valores sejam, digamos assim, anulados.
É claro que houve aqui, manifestamente, um mau funcionamento da Câmara Municipal. Portanto, ninguém está aqui a escamotear isso. Portanto, e temos aqui dívidas, se não me falha a memória, desde 2004. Ok. Até 2013. 13, 14, por aí assim. A altura em que foi possível pôr a funcionar um sistema de gestão de processo fiscal pelo não pagamento. Fazer isto manualmente, com 6.000 faturas por mês, fomos tentando, mas não resultava. A partir do momento que pusemos a funcionar, vê-se que não tem ali valores. Portanto, isto é um processo que é evolutivo, não é nada que se não tenha feito já. Estamos aqui, digamos, a fazer este perdão de dívida, já foi feito uma vez aqui há muitos anos atrás, e acontece em todas as câmaras, acontece no Estado. No Estado, infelizmente, é aos milhões, portanto, a Brisa não pagou 125 milhões, porque foi difícil cobrar, mas para a Câmara Municipal parece que tem que ser tudo fácil de cobrar. As finanças também não cobram algum IMI porque não consegue, também é difícil, portanto, e há muitas dificuldades em conseguir cobrar. Com a aquisição do software e o normal funcionamento dele, conseguimos extinguir isso, portanto, foi algo que nos preocupava e que conseguimos fazer cessar. É claro que não somos perfeitos, pelo menos eu não sou, mas tentamos sempre fazer o caminho para melhorar. E foi isso que fizemos. Portanto, 2014 para a frente, as coisas entraram nos eixos. Convém também referir, parece que estamos aqui a fazer um crime de lesa pátria às finanças da Câmara. Eu sei que ninguém faz as contas, mas qual é que é a percentagem que estamos a perdoar do volume faturado? Ninguém sabe. São 25 mil euros. São 25 mil euros. Fazem falta? Fazem falta. Davam jeito? Davam. Alguém há de pedir alguma coisa e o Presidente da Câmara vai dizer que não porque o dinheiro faz falta para outra coisa. Se tivesse estes 25 mil euros... Está bem, mas estou eu a referir. Agora... Isso há em todo lado. Em todo lado há os pagos e os que não pagam. E esse caminho, se calhar, é melhor não o fazermos. Dá asa a muita coisa. Portanto, o que está aqui em causa, eu fiz a conta dos anos que temos aqui dívidas e fiz por baixo. Este montante é a percentagem estonteante 0,05% do que faturamos em águas, saneamento e resíduos sólidos. Portanto, 0,05%. Portanto, são 25 mil euros são, mas para terem ideia, no negócio da água, dos resíduos e do saneamento, 2004 a 2013, eu fiz até 13 só, portanto, fazendo 400 mil euros, 500 mil por ano, que é mais que nós faturamos, em média, mas fazendo só assim, portanto, nesses anos todos são pelo menos 5 milhões, estamos a falar de 25 mil euros, portanto, dá esta percentagem. É claro que o ideal era ser zero, mas também zero nunca será, porque há sempre quem não paga. E também não acredito que a maior parte das pessoas, porque as pessoas são distraídas, alguns não pagaram por isso, outros não pagaram por maldade, não precisavam e não pagaram, há disso tudo. É quando nós fôssemos pedir o dinheiro, todos iam evocar o prazo de prescrição. Portanto, os portugueses são muito bem informados, especialmente no que tem a ver com este tipo de coisas e com o porco assado. Quando é porco assado, toda a gente sabe que há, e os impostos também sabem que há limites para não se pagar, que vão até os 6 meses. Agora, já não temos as águas connosco, portanto, está na altura certa de limparmos, arrumarmos a casa, não faz sentido estes valores continuarem a andar aqui pendurados. É preciso assumir que é dinheiro que vamos deixar de receber, mas temos que, de vez, limpar este valor das nossas contas, porque não faz sentido andar ali e andarmos todos enganados. Eu, se não quisesse que me tivessem a fazer estas questões, tinha sido fácil. Tinha deixado de ficar isto ali no canto e quem viesse a seguir que se enrascasse. Mas como não gosto de deixar presentes envenenados, cá estou a dar a cara para limparmos e quem vier a seguir não ter que vir cá depois, mais tarde, fazer este trabalho, porque mais tarde ou mais cedo vai ter que ser feito. Portanto, eu gostei aqui é isso, não mais que isso. A partir de 2014 para a frente o problema foi saneado e daqui para a frente, penso eu que durante muitos anos, se não havia ninguém com a ideia peregrina de reverter as águas novamente para a Câmara, é um problema que não vamos ter. Ora bem, com mais este esclarecimento, eu penso que estamos em condições de votar este perdão de dívida, digamos. Quem vota contra,
Quem se abstém? Uma abstenção. O Armando, sim, senhor. 2 abstenções. Então, quem vota a favor são os 5, não é? Vinte votos a favor, portanto, aprovado por maioria. Temos o ponto 10, que é a taxa reduzida da derrama para 0,1 para o ano de 2021. Presidente, então, faz favor. Explica facilmente o que é que está aqui em causa. Já todos nós nos lembramos, já aprovámos isto este ano, certo? Portanto, já tínhamos aprovado a derrama para empresas com faturações acima de 150 mil, 0,5%, e as outras, 0%. O que é que aconteceu? Quando fomos para carregar no sistema, estes valores o sistema não deixa. 0% é considerado uma isenção. Portanto, isso só é possível criando um regulamento para fazer o devido enquadramento. Vamos ter que fazer o regulamento para o próximo ano, mas para este ano, como podem perceber, não é fácil, não deu tempo, porque fomos apanhados literalmente em cima do acontecimento, porque aprovámos em 25 de setembro as taxas, fomos ao site para carregar, não deu, portanto, não se faz um regulamento neste curto prazo de tempo. Portanto, qual é que é a solução para atenuar isto? É por um valor meramente residual. Portanto, ainda chegamos a pensar por 0,01, mas ia dar mais chatices do que outra coisa. Porque 0,01 de derrama numa empresa que fatura menos de 150 mil euros, o lucro dessas empresas tende a ser relativamente baixo. Calcular 0,01 de derrama que lhe ia dar uns cêntimos, ou assim um valor tão pequenino que só ia levantar dificuldades, se calhar até carregar em alguns softwares que eu conheço para submeter as declarações modelo 22 e tudo, ia dar algumas chatices. Portanto, 0,1 irá dar também euros, ou até cêntimos, em alguns casos, acredito que em alguns casos, irá dar cêntimos, e espero que não deixe chatices a ninguém a carregar as modelos 22, mas é um valor que mais facilmente dá um eurito ou dois de derrama a pagar e não vai levantar problemas nem alertas no sistema. Para o ano que vem, vamos já trabalhar, entretanto, na criação de um regulamento que permita, então, ter a taxa zero para as empresas que faturem até 150 mil, como sempre tivemos, como taxa reduzida, porque sem isso é considerado uma isenção. Portanto, a proposta que nós fizemos na Câmara, o valor que apresentámos e aprovámos foi 0,1, e é o que propomos aqui que aprovem para mitigar este problema que nos apareceu à última da hora, porque para já não há outra solução. Ou aprovamos 0,5 para todos, ou temos de ter uma taxa mais baixinha, e penso que 0,1 não irá ninguém ficar prejudicado por pagar 2 ou 3 euros de derrama. Acredito que não será muito mais que isso que estará em causa na maior parte dos casos. Ok. Então, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 11, compromissos plurianuais. 11A, apreciação dos compromissos plurianuais, 4.1, efetuados ao abrigo da autorização da Assembleia Municipal, de 3 de novembro de 2017, conforme o número 1 do artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro. A linha 11B, apreciação e votação do pedido de autorização prévia para a empreitada de requalificação do espaço público em Ferreira de Zézer, segunda fase, lote 1 e 2, do quadro anexo, conforme número 1 do artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro. Presidente, quer dar algum esclarecimento sobre isto? Já todos percebemos o que tem? É só a listagem que as coisas. Então, quem vota... Não sei É se só para alguém se apreciação. quer pronunciar. Doutora Elizabeth quer pronunciar-se? Não, ok. Sim, exatamente. O 11B tem votação, o 11A não. E no 11B quero falar. No 11B quer falar da força.
Pronto, este 11B tem a ver com aquelas obras que nós tínhamos lançado e que não houve nenhum concorrente. Portanto, tivemos que redefinir a estratégia, tivemos que subir o valor. Portanto, nós tínhamos as obras, os 5 lotes, por 2,5 milhões e vamos lançar de forma escalonada os 5 lotes com 3 milhões de euros de base. Portanto, tivemos que subir meio milhão de euros para ver se os empreiteiros vêm a jogo, porque eles, pelo menos que falámos, disse que analisou bem e que não conseguia fazer a obra para aqueles valores. Porque a mão de obra subiu muito, há pouco pessoal, e que não consegue arranjar trabalhadores para fazer a obra com aquele preço. E também nos pediu, se fosse possível, para pormos mais prazo para fazer as obras com mais 2 meses por lote, porque ninguém conseguia fazer aquelas obras também em tão pouco tempo. E assim fizemos, reformulámos os cronogramas de execução, colocámos mais dinheiro e para dar mais hipótese ao mercado de respirar, de funcionar, em vez de lançarmos os 5 lotes ao mesmo tempo como fizemos desta vez, portanto, obriga a vir a jogo a 5 lotes, portanto, a 2,5 milhões de obras, neste caso eram 3 milhões de euros de obras. Vamos lançar na primeira fase, e aí está aqui, o lote 1 e o lote 2, que são o lote que vem da casa do nosso Presidente de Junta, Pedro Alberto, onde vai ser feita uma rotunda, Fonte Ferreira, Rua de São Miguel. Portanto, esse é um lote. E depois, na mesma rotunda para cima, Rua Eduardo da Mota, também por aí acima. Depois, fica para a segunda fase, as transversais de Eduardo da Mota, e para uma terceira fase, a Brigadeira Lino Valente, portanto, que é a que menos precisa. Portanto, o que queremos lá fazer é dar-lhe qualidade aos peões, alargar passeios, também criar medidas de calmia de tráfego. Portanto, mas como está, funciona, está boa, não está feia. Portanto, vai ser a última a ser lançada, para não estarmos a pôr mais uma obra em cima das outras que efetivamente precisam. Portanto, a Rua de Santo António, a Rua Luís de Vasco Camões, a Rua do Campo da Bola, estão todas, a Rua Eduardo da Mota, estão todas caqueiradas, todas a precisar de uma intervenção rápida. A Brigadeira Lino Valente, se esperar mais um anito também, não vem mal ao mundo. Portanto, e vai ser assim. Portanto, mas nós precisamos, para não termos chatices no Tribunal de Contas, que a obra seja considerada plurianual. Portanto, por isso está aqui. Tem um cronograma financeiro, ou a discussão da obra, que já não sei qual é que está aí, nos vossos documentos, em que uma delas está só a começar em 2022, mas isso foi um lapso dos serviços técnicos. Esse é um cenário que pode vir a acontecer. Eles estavam a fazer cenários e mandar o cenário. Portanto, a ideia é, e tem que ser, lançar as duas ao mesmo tempo, a começarem no mesmo dia. O cenário está aí, caso seja a mesma empresa a vir a ganhar a obra. E estavam a fazer essas simulações e para aqui saiu esse cenário. Portanto, quem olhou não percebeu porque é que isso estava, pronto, porque é que estamos já a pôr uma obra que só ia começar em 2022. Ela está em orçamento, como viram, portanto, e é para lançar, a começar exatamente no mesmo dia. Pode acontecer a mesma empresa ganhar os 2 lotes, aí eles têm direito, se quiserem, a prolongar o prazo. Portanto, é esse o cenário. Esperemos que não venha a acontecer, que seja ganho cada uma por sua empresa para ser mais fácil de fazer. Nestas obras aqui da Vila, que fizemos, que acabamos este ano já, eram 4 lotes. Uma empresa ganhou 2, outra empresa ganhou 1 e outra empresa ganhou 1. Depois, uma das empresas cedeu um dos lotes à que tinha 2, portanto, a empresa ficou com 3 lotes e isso dá-lhe direito a aumentar o prazo de execução, porque está a ter mais obra, portanto, o prazo estica. E esse cenário já era o que eles estavam a prever caso viesse a acontecer e foi, pronto, isso, quando eu vi, já foi tarde, já tinham ido os mapas para vocês. Portanto, o que se pretende neste caso é isso, é que a obra seja aprovada para ser plurianual, para não termos problemas se ela deslizar eventualmente para o ano 2022, e isto eventualmente é uma certeza, porque mesmo que seja feita, elas estão previstas a primeira a começar em junho, ou aliás começarem as duas em junho, espero que seja antes, mas pronto, irá sempre acabar em 2022, porque tem revisões de preços, tem isso, portanto, terão que sempre ser consideradas plurianuais, e assim ficamos já, não corremos o risco do Tribunal de Contas nos vir chatear, vamos aprová-las como plurianuais e as outras, quando vierem cá em fevereiro, virão também virão com esse pedido formal para serem plurianuais, porque a ideia é lançar estas duas já em janeiro e fevereiro, março, tentar lançar logo as outras duas. Vamos ver primeiro qual é que é o resultado do concurso, se o mercado funcionar bem, lançar logo as outras para conseguirmos ir executando isso. Pronto, e é só isso. O que está aqui em causa é só mesmo considerá-los plurianuais para, quando for a vista do Tribunal de Contas, não haver problemas.
Se é que ainda vai a vista, eu tenho visto tanta proposta, tanta alteração para as coisas não irem a vista e para os concursos públicos, pode ser que até nos venham a dispensar. Muito bem, então vamos votar à linha 11B. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Ponto 12. Apreciação dos apoios, auxílios financeiros e não financeiros concedidos às freguesias, ao abrigo da competência que lhe é conferida pela linha J, do número do artigo 25 da Lei 75 de 2013. Está tudo. Boas festas, um bom Natal para todos, com muita saúde. Desejar-vos umas boas festas, bom Natal. Não deixem de ter cuidado. Estas épocas são propícias para nós estarmos um bocadinho com os nossos entes queridos, mas podemos estar sem querer. Nós somos mais novos, se calhar ainda nos vamos aguentando, mas os nossos pais, os nossos avós, pode não acontecer. Portanto, não queiram ficar com esse peso na consciência, se vier a acontecer. Aos seus presidentes de junta, que foi solicitado para a nossa chefizão, pedia para virem aqui à frente para falarmos aqui só uma horita ou duas, 2 ou 3 minutos, queria dizer, para prepararmos as próximas eleições que aí vêm, só para criarmos aqui mecanismos para serem iguais para todos e para nos ajudarem a fazer eleições em tempo de pandemia. Portanto, para todos nós é um desafio, temos que fazê-las com o máximo de segurança. É isso que eu vos peço para falarmos só aqui uns minutinhos para conseguirmos levar isto a bom porto. E obrigado a todos por terem vindo.